Meus amigos do Facebook, que Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus. Eu vim compartilhar com vocês uma palavra para abençoar a sua vida, uma palavra para esclarecer sobre o obedecer a Deus, a importância de nós obedecermos ao Deus vivo. Muitos homens no passado, eles desobedeceram a Deus e perderam tudo. Homens que tinham um reinado garantido e perderam absolutamente tudo porque foram tolos. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus por meio do profeta Samuel. O próprio profeta Samuel, ele diz: foi tolice da sua parte ter feito isso, Saul, porque se você não tivesse desobedecido a Deus, a sua descendência reinaria para sempre. Palavras do grande profeta Samuel. E por isso eu resolvi trazer essa mensagem. Hoje eu fiquei meditando nas escrituras sagradas em relação a Davi. Outro dia eu preguei sobre Davi. Mas como é o Espírito Santo quem faz a obra, e não sou eu que faço a obra, não sou eu que escolho o texto bíblico, é o próprio Deus, novamente estou aqui para falar sobre o rei Davi. Hoje eu estive meditando sobre o rei Davi de forma mais específica, de forma mais profunda, e eu descobri uma coisa interessante sobre o rei Davi. O rei Davi, ele sofreu muito, ele sofreu demais até que a promessa de Deus se concretizasse, ou seja, que ele assumisse ali o trono, o reinado de Israel prometido por Deus. Mas eu já vou falar sobre isso, tá bom? Quero agradecer as pessoas que estão aí online, que estão acompanhando essa live. Deus abençoe Obreira Lourdes, a Lene Porli, Deus abençoe o Jonas Rocha, Deus abençoe você que está acompanhando essa live. O Espírito Santo vai falar com você. O Espírito de Deus vai falar com você, não sou eu que vou falar com você. É o Espírito de Deus quem vai fazer arder todas as palavras que saírem daqui da minha boca. Essas palavras vão fazer arder seu coração, porque eu não faço absolutamente nada, não é o homem que faz nada. O homem não cura, o homem não salva, o homem não transforma. Se Deus tem operado cura, transformações, milagres de qualquer tipo na vida do povo por meio de um homem, então esse homem é apenas um instrumento de Deus. Homem nenhum cura, homem nenhum transforma, homem nenhum tem o poder de salvar. Às vezes usamos o termo: olha, eu quero salvar almas. Não, você não salva. Você ganha uma alma para Jesus, mas salvar só Jesus salva. Só Jesus cura. Só Jesus opera. Então eu tomo muito cuidado com essa expressão, principalmente às vezes na simplicidade de alguém que diz assim: pastor, bispo, muito obrigado. Olha, o senhor orou, o senhor me curou. Não, não. Eu não curei, apóstolo não cura, bispo não cura, obreiro não cura. Quem faz o milagre é Jesus. Tá bom? Por meio do homem, os milagres acontecem. Por meio da fé que existe no homem. Então preste atenção. Se você não quiser perder a bênção de Deus, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Mas você pode cometer o mesmo erro que Saul, se você não vigiar. Se eu não vigiar, eu posso cometer o mesmo erro de Saul. É importante a gente estar em sintonia com Deus, para que a gente não venha cometer tais erros. Deus abençoe Maria Nunes, Deus abençoe João Luiz, Deus abençoe todos que estão participando. O Espírito Santo vai falar com vocês aí agora. No texto de 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 13, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Melhor a gente começar daqui. Deixa me ver aqui. Tá certo. 13, para que a gente possa explicar de uma forma mais específica sobre o que aconteceu com o rei Saul. Saul foi escolhido por Deus para reinar em Israel. Mas por que não reinou? Ele não reinou porque ele desobedeceu o profeta, que naturalmente também desobedeceu a Deus. Livro de 1 Samuel, versículo 13.
capítulo 13, versículo 13, isso mesmo. Então disse Samuel a Saul, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Vou repetir. Disse Samuel, ou seja, o profeta Samuel, ao rei Saul, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Sabe o que é interessante? Que Deus não procurou um homem forte. Deus não procurou um homem hábil. Deus não procurou um sujeito experiente em batalha. Deus procurou um homem segundo o seu coração. Eu acho muito forte essa expressão na Bíblia, pois essa expressão, um homem segundo o coração de Deus, você só encontra quando falamos de Davi. Você não encontra Deus falando isso, ou profetas falando dessa forma com nenhum dos outros homens da Bíblia. E olha que tivemos aí grandes homens de Deus. Moisés, o próprio Moisés compartilhou da amizade de Deus ao ponto de ver Deus. Abraão conversava com Deus como se conversa com um amigo. Nós temos aí José, um jovem fiel a Deus, que em momento nenhum questionou a Deus, mesmo sendo injustiçado, vendido pelos irmãos como escravo, foi preso, apanhou, foi humilhado, e em momento nenhum José desobedeceu a Deus. Nem por isso ele foi chamado de menina dos olhos de Deus. Essa expressão só coube no rei Davi, porque Deus encontrou em Davi um coração que ele não encontrou em nenhum homem na face da terra. Por isso Davi, ele foi um grande rei. Você sabia que Davi é mais conhecido? Tudo bem, muita gente o conhece como rei Davi, mas a maior fama de Davi não é como rei. A maior fama de Davi é como salmista. Davi foi o maior salmista que você encontra aqui nas Escrituras Sagradas. Não se iluda, o livro de Salmos não foi escrito apenas por Davi, tá bom? Salmos são hinos, são cânticos, mas aí nós temos os salmos de Davi. Na Bíblia nós temos o salmo de Asaf, nós temos os salmos de Moisés, nós temos outros homens de Deus que também fizeram ali, criaram ali salmos, hinos em adoração a Deus, e muitas das vezes expressando o que sentiam, como o próprio Davi em vários momentos de sua vida. Então presta atenção, porque Davi morreu. Hoje Deus está procurando um homem que tenha um coração igualzinho ao dele. E quando a gente vê essa expressão, um homem segundo o coração de Deus, o que significa isso? Significa um homem semelhante a Deus em caráter, em personalidade. Estamos falando de um homem que o seu coração está cheio de amor, de justiça, virtudes essas que fazem parte do caráter do Todo-Poderoso, de Deus. A justiça, o amor, a benignidade, a bondade. Davi era um rei misericordioso. Davi amava tanto a Deus. Eu vou dar só um exemplo aqui para você. Interessante que a Bíblia não diz, quando Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores, Jesus não diz, olha, vocês não podem servir a Deus e o diabo. Não. Ele diz, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus não fala do diabo, Jesus fala do dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que é o dinheiro? Quando estudamos os deuses,
né? Os deuses criados aí pela humanidade. Nós temos aí vários estudos sobre deuses, sobre paganismo. E no paganismo, o dinheiro representa um Deus chamado Mamon. E Jesus estava falando com os sacerdotes: vocês querem ser vistos pelos homens? E dessa forma, é por isso que vocês não têm unção, é por isso que a oração de vocês não é atendida, é por isso que o Pai não se agrada de vocês, porque vocês querem servir a Deus e ao dinheiro. Ele não fala a Deus e ao diabo. Então presta bastante atenção, porque Davi, redobre sua atenção, Davi tinha um coração como o de Deus. Davi andava com Deus. Ele cometeu erros? É claro que cometeu. Quem não cometeu erros nessa vida, pessoal? Quem não cometeu erros? Se você disser para mim que você nunca errou, eu vou falar imediatamente, eu peço desculpas, mas eu vou dizer que você é mentiroso. Eu vou afirmar isso na sua cara, porque todo homem na face da terra é falho. E Davi também era falho. Inclusive o pecado de Davi foi tão grave que, segundo a lei de Moisés, Davi tinha que ser morto. Tinha que ser morto. Ele teria a pena de Davi, pelo pecado dele, ambos pecados cometidos, como adultério e a premeditação do crime ali, porque ele premeditou tudo. Ele organizou a morte de Urias porque ele tinha deitado com a mulher dele. Então, adultério e homicídio, pela Bíblia e lei de Moisés, era pago com a vida. Olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Davi tinha 2 sentenças de morte sobre a cabeça dele. 2. Pelo adultério. Se ele escapasse da sentença de morte ali pelo adultério, ainda tinha do homicídio. Mas o coração de Davi era tão apegado ao coração de Deus, que Deus imediatamente, no mesmo dia que o profeta fala para Davi sobre o pecado dele, o profeta também acalma o coração dele dizendo: mas não se preocupa, porque Deus transpassou o teu pecado. Aí eu fui pesquisar essa palavra. Se você pesquisar essa palavra transpassar, você vai ver que em várias explicações sobre o termo transpassar, uma delas significa perfurar. Eu achei interessante isso, porque a misericórdia de Deus era tão grande com Davi, não que Deus fosse compactuar com o pecado, não é isso, gente. Mas o coração de Davi foi tão sincero, ele estava tão arrependido, que imediatamente as 2 sentenças que tinham sobre ele caíram por terra. Deus o perdoa. É óbvio que Davi pagou o preço, porque ninguém está imune à lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Ou seja, ele vai colher. Então preste atenção, porque os olhos de Deus estão passeando sobre toda a terra, procurando pessoas que venham unir seus corações com o coração de Deus. Deus está procurando pessoas que não se dobrem a este século. Deus está procurando pessoas que ande na contramão desse mundo. Enquanto todo mundo acha normal fazer isso ou aquilo, você diz: não, meu Deus condena isso. O meu Deus falou para mim não fazer isso, e eu não vou fazer. E ponto final. Deus está procurando pessoas que lutem contra esse sistema que hoje em dia está aí, nas mídias, está na sociedade, está aí nas nossas crianças. É um sistema diabólico, um sistema onde o ser humano é oprimido. Se o ser humano não malha, se ele não cuida do corpo, ele é desvalorizado. Se o homem não tem várias mulheres, ele é fraco. Isso é um sistema diabólico, né? Se o sujeito não usa drogas, você é careta, esse tempo já passou. Deus está procurando pessoas que enfrentem esse sistema e que obedeça a palavra dele. Então nós vamos fazer exatamente isso nessa live. O Espírito Santo, eu falo nós, porque estou aqui em companhia do Espírito Santo, para levar até você isso que Deus colocou no meu coração. Davi sofreu muito, gente. Só que eu não quero me estender na história de Davi, porque a história de Davi, se eu for entrar
no tempo em que Davi foi escolhido para ser rei por Deus, se eu for falar aqui do tempo que Davi levou para ser rei, e o tempo que ele passou sendo perseguido, situações que Davi passou até ele sentar no trono, eu só vou sair daqui amanhã. Então eu vou resumir para você. Samuel disse para Saul: você desobedeceu, você poderia ter reinado para sempre, a sua família poderia ter reinado para sempre, mas você foi tolo. E Deus falou comigo hoje de uma forma tremenda. É tolice você desobedecer a Deus. É tolice. Você quer saber uma verdade, meu irmão? As pessoas que te convidam para o mal jamais estarão presentes nos dias maus e difíceis da tua vida. Elas não vão estar. Elas vão te abandonar no dia mau. Escreve o que eu estou falando para você. A única pessoa que jamais vai te abandonar, que vai sempre estar com você, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse não te abandona, não. Esse vai estar com você todos os dias da sua vida. Mas você tem que ser muito mais que esse cristão, esse rótulo cristão que nós temos hoje, onde pessoas batem no peito e dizem assim: eu sou evangélico. Eu não quero saber se você é evangélico. Eu nem uso mais. Quando alguém me pergunta: o senhor é evangélico? Eu falo: eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Eu sei que o termo evangélico vem de evangelho. Evangelho segundo Jesus Cristo. Mas eu não posso me incluir apenas em um grupo, porque Jesus não morreu na cruz por evangélicos. Jesus morreu na cruz por católico, por espírita, por ateu. Jesus morreu na cruz por candomblessista, por ocultista. Jesus morreu na cruz por todas as almas. Então, quando alguém me pergunta o que eu sou, eu simplesmente digo: eu sou filho de Deus igual a você. Sou melhor que você. E esse tem sido um problema. A religião, ao invés de unir o homem a Deus, a religião tem separado. Tem separado. As pessoas perguntam: você, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Não posso andar com você não. Minha religião proíbe andar com você. Que tipo de religião é essa que separa as pessoas? Que religião é essa que separa as pessoas enquanto deveriam unir as pessoas ao Todo-Poderoso? E se a religião une o homem ao Todo-Poderoso, realmente as pessoas serão unidas por causa desse Deus. Mas não é isso que vem acontecendo. Aliás, hoje, essas guerras que você vê no Oriente Médio aí, é a religião. É justamente essa guerra religiosa que tem dividido o reino de Deus. É o muçulmano matando o cristão, é o cristão amaldiçoando o muçulmano, enfim. Então, nós devemos ter visão em relação a Deus e o que Ele quer de nós. Jesus morreu na cruz por todos. E nós devemos orar por todos, até aqueles que querem tirar a nossa vida. Porque só Deus é quem julga. Ok? Nós devemos estar preparados para a morte? Sim. Sim. Aliás, a morte não é um problema para quem está em Cristo. Porque se Deus me leva aqui nesse exato momento, eu sei para onde eu vou. Eu sei exatamente para onde eu vou e quem vai me receber do outro lado. Eu sei. E eu sou pecador como você. A diferença entre uma pessoa e outra é que, apesar de todos serem pecadores, existem pecadores sujeitos à lei de Deus. E existem pecadores que não se sujeitam às normas, leis e mandamentos de Deus. Essa é a diferença. Mas todos são pecadores. Jesus quer salvar você, mas você não pode exigir de Deus uma coisa que você não dá para Ele. Como é que você vai dizer para Deus assim: Senhor, ajuda-me? Aí Deus diz assim: eu quero te ajudar, mas você tem que se ajudar. Você tem que fechar essa porta aqui, você tem que sair daqui, você tem que se desviar disso aqui, mas a pessoa não faz. Ela acha que Deus tem que se curvar a ela. Ela acha que Deus tem que aceitar ela como ela é. E não é assim que funciona. Jesus disse: quem quiser salvar sua vida vai perder ela para mim. Só vai salvar a sua vida quem perder a vida para mim. Ou seja, quem deixar tudo para me seguir. Entendeu? É assim que você salva a sua vida. Mas quando você deseja viver a vida que você tem, é um direito seu, então você acaba perdendo ela. Porque fazer suas próprias vontades vai levar você a um caminho
que vai te separar do Todo-Poderoso. Pode ter certeza. Todo ser humano já nasce dentro de um sistema chamado natureza humana. Ela é corrupta, ela é enganosa, ela é má. Por isso que Jesus, ele derrama o seu Espírito sobre nós, para o homem renascer. O ser humano, ele precisa passar por esses dois processos. Ele nasce, ok? Ele nasce com uma mancha na alma dele. Com uma mancha na alma dele. Porque ainda bebê, ele é inocente, mas ele é pecador. E quando o Espírito Santo vier, o Bispo Elias, vai continuar sendo pecador, mas há uma diferença. Paulo disse que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Então quando o Espírito Santo desce, recebemos a identidade de filhos de Deus. Agora sim, somos herdeiros e co-herdeiros com ele na promessa, pois o Consolador testificou isso vindo sobre nós. Segundo o apóstolo Paulo. Você crê que o apóstolo Paulo, Deus falava por meio dele? Porque para mim foi um dos maiores apóstolos da Bíblia. E o que mais levou o evangelho aí pelo mundo afora. O apóstolo Paulo, em várias ocasiões, sendo maltratado, pisado. Isso não é normal não, gente. O sujeito está levando soco na cara, sendo lançado na prisão, sendo humilhado em praça pública, e o sujeito sorri. Sorri. Ele dizendo, é uma honra estar passando por isso por causa do meu Jesus, só sendo realmente cheio do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não aguenta essas coisas. Quem não tem o Espírito de Deus não suporta isso. Por isso que um dos requisitos para se fazer a obra de Deus é o ser humano ser nascido do Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus ele não tem autoridade e nem vai suportar o preço que nós pagamos por fazer a vontade de Deus. Davi pagou esse preço. Você sabia que quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir Davi, daquele dia até o dia que Davi foi consagrado rei de Israel, com todas as tribos unidas, você sabe quanto tempo se passou, meu irmão? E é aqui que eu entro na parte principal da mensagem. Sabe quanto tempo se passou do dia que o profeta Samuel ungiu ele até o dia que ele sentou no trono? Passaram-se quase 3 décadas. 3 décadas. Não era para Davi assumir o trono naquele dia ali, que o óleo desceu sobre a cabeça dele? Eu aprendo tanta coisa nessa mensagem, meu irmão. Eu aprendo que o óleo não é suficiente. Eu aprendo que a consagração de Deus não é suficiente. É suficiente para você ser escolhido e assumir sua função ali no tempo determinado. Mas Deus tinha que forjar o caráter de Davi para que Davi não cometesse o mesmo erro que Saul. E Davi já tinha uma vida difícil. Inclusive, eu não quero entrar agora nessa explicação, porque eu precisaria de muito tempo para mostrar aí as provas do que eu vou falar agora, mas há quem diga, há estudos teológicos que chegam a dizer que Davi era filho bastardo, por diversos motivos. Pela genética, né? Davi era ruivo, geneticamente não tinha nenhuma característica ali dos pais. Ele era ruivo. Segundo critério aí, alguns teólogos afirmam que Davi era filho bastardo. Por quê? Porque Davi fazia o serviço pesado de casa, cuidava dos animais, e naquela época só fazia esse serviço filho bastardo e escravo, servos, ok? O terceiro critério é que Davi, muitos afirmam que Davi era filho bastardo, justamente porque ele não sentava à mesa. Davi não comia juntamente com os irmãos à mesa, pois era filho bastardo, segundo algumas linhas teológicas. Ok, gente? Não é o que a nossa Bíblia diz. Para isso você teria que se aprofundar em um estudo mais específico sobre o rei Davi. E isso aí você tem acesso aí na internet, claro. A fonte tem que ser bem confiável. Uma das fontes confiáveis aqui, que eu posso indicar para você, é o próprio Augusto Nicodemos, que chega a comentar algo sobre isso também, né? Então presta bem atenção. Davi sofreu muito, teve uma vida sofrida, mas Davi era um verdadeiro adorador.
Sabe aquele sujeito que adora a Deus sem ter motivos aparentemente? Porque hoje a gente fica analisando certas coisas que acontecem e às vezes nós cometemos o erro de se alegrar na vitória. Mas quando vem o deserto, a gente não sorri da mesma forma. Aí você diz assim, mas o Bispo Elias, quem é que vai sorrir no sofrimento? Aí que está. O verdadeiro adorador, ele não depende de situações ao redor dele, externamente, para ele sorrir. E não sou eu que estou falando, não. Jesus disse que aquele que crer nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Paulo, o próprio apóstolo Paulo, enquanto estava sendo ali golpeado, chicoteado em praça pública por pregar o evangelho, ele estava sorrindo. Quando foi lançado na prisão, você conhece esse texto, ele e Silas, eles adoravam a Deus e veio um terremoto que abriu ali, escancarou as portas da prisão. Quem é que canta, quem é que tem motivos para cantar depois de apanhar, de tomar uma quarentena de açoite, e olha que é muito açoite, e parar na prisão? Quem é que canta? Quem é que vai sorrir numa situação dessa? Paulo estava sorrindo. Isso é porque o conteúdo que havia em Paulo era o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito Santo tem a alegria do céu dentro de si, independente de qualquer situação. O profeta Abacuque disse: ainda que não haja vacas nos currais, nem a figueira dê o seu fruto, ainda que falte isso, que falte aquilo, enfim, todos os frutos do campo, ainda que eu não colha o meu trabalho. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, você vai ler isso? Ele diz: todavia eu louvarei o Deus da minha salvação. Quem é de Deus não depende de situação para estar triste ou para estar feliz. Claro que tem dias que a gente fica triste, mas para quem tem o Espírito Santo é uma tristeza, é momentâneo, porque logo o Espírito Santo vem, que o nosso lado humano sempre vai estar presente. Então a gente recebe uma notícia ruim, a gente fica triste. Aí vem o Espírito Santo e nos fortalece. Vem o Espírito Santo e nos abraça. E uma paz nos envolve em meio à guerra. Está aí a importância de você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como a Betânia diz aí, Ageu capítulo 2, versículo 9. É exatamente o que eu estou falando. Quando o Espírito do Senhor desce sobre alguém, essa pessoa se torna completa, se torna filha de Deus. Então Davi foi escolhido por Deus, não foi porque tinha habilidades para ser um rei. Saul não. A Bíblia diz que Saul era alto, forte, de boa aparência, robusto. Ele tinha tudo para ser um bom rei, para lutar inclusive junto com Israel contra os inimigos. Mas e Davi? Um sujeito pequenininho, franzino, pastor de ovelhas. Meu irmão, mas Davi tinha um coração que ninguém em toda a terra tinha. Davi amava a Deus pelo que Deus é, e não pelo que Deus podia fazer por ele. Aí estava a diferença. Davi não tinha hora para adorar a Deus, ele constantemente adorava a Deus. No Salmo 34, ele diz que louvarei ao Senhor o tempo todo. Os seus cânticos estão continuamente em meus lábios. Ou seja, Davi era um adorador por excelência. Ser adorador não é ser cantor, não. Tem gente que acha que adorar a Deus é só cantar. Não, é uma das formas de adorar a Deus. Quando você busca a face de Deus. Sabe, quando você diz assim: Jesus, eu não posso viver mais sem o Senhor. Eu não posso mais ficar longe de Ti. Eu tenho sede da Tua presença. Você está sendo um adorador por excelência. E o Espírito Santo atende. Ele vem sobre você. A alegria do céu vem sobre você. A sua fé é fortalecida. E quando você parte para a guerra, Deus honra você. Porque para aqueles que têm comunhão com Deus, não existe batalha perdida. Não existe esse negócio. Você pode perder algumas batalhas por permissão de Deus. Por permissão de Deus. Deus, a fim de te mostrar algo, Ele permite certas derrotas na nossa vida.
esse negócio de que, eu sou de Deus, é só vitória, 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 vitória. Quem pregou isso para você, mentiu para você, ou talvez não mentiu, repassou uma informação que ele também ouviu, e ele foi enganado do mesmo jeito. Porque o que a Bíblia aqui mais nos mostra aqui é homens que serviram a Deus e tiveram suas derrotas. Eu poderia citar vários aqui, poderia citar o profeta Elias, que se sentiu derrotado quando Jezabel ameaçou ele fugiu. Eu poderia citar Josué, quando eles perderam para a cidade de Ai. Eu poderia citar aqui várias pessoas da Bíblia que perderam. Eu posso citar aqui Sansão, brincou com a sua natureza humana, foi derrotado. Mas tudo acontece com a permissão de Deus. Nenhum fio do cabelo da tua cabeça cai no chão se Deus não permitir. Você tem que entender isso. O teu Deus, o Deus que te criou, está no controle de todas as coisas. Davi sofreu, Davi gemeu, passaram-se 3 décadas, mas Deus foi entregando a Davi o reino de Israel. Sabe por quê? Nesse período que ele foi escudeiro do rei, ele tocava a harpa para espantar o espírito imundo que possuía Saul, Davi começou a se envolver ali com o reinado, com aquilo que ele iria tomar posse, até que chegou o gigante. Você sabia, eu estava comentando aqui com o bispo Alessandro, eu estava comentando aqui sobre exatamente isso. Se Deus não coloca Golias ali para exaltar o ministério de Davi, porque foi isso a intenção de Deus, ele seria glorificado, mas Davi seria reconhecido perante todo Israel como um homem capaz de governar Israel. Mas se Deus não coloca aquele gigante ali no caminho de Davi, Davi não teria ali credibilidade do povo. Ninguém ia acreditar que Davi seria... Quem é que ia acreditar que um pastor de ovelha ia ser um rei de Israel? Quem é que ia acreditar que Davi seria um bom rei, sujeito que cuidava de ovelhas? Enquanto todo mundo, paz Ana, Lúcia, paz o Emerson, a Kelly, Carmona, Deus abençoe. Enquanto todo mundo duvidava de Davi no desafio contra Golias, Deus já tinha preparado tudo. Foi Deus quem colocou aquela coragem em Davi, que confirmou, vai lá, você vai derrubar o gigante, eu estou contigo. Foi Deus quem guiou a pedra que Davi lançou por meio da funda. Deus tinha preparado tudo. Golias já tinha sido derrotado antes de entrar na arena. Quem enviou Golias não foi o diabo. Quem enviou Golias foi Deus, para que Davi fosse reconhecido. Esse problema na tua vida, Deus permitiu. Mas tem o dedo do maligno aí. Não tem problema, mas Deus permitiu, porque é em cima de situações como essa que você está passando que Deus vai ser glorificado por meio do teu testemunho. Quem está te vendo hoje humilhado, quem te vê hoje em maus lençóis, passando por lutas, dificuldades financeiras, imagina, gente, presta atenção, não vai ser, me perdoe até a expressão, não vai ser gostoso amanhã ou depois? Não é gostoso esse sentimento? Amanhã ou depois as pessoas que hoje estão te vendo na luta, na moenda, verem você abençoado, na fartura. Isso não glorifica a Deus? Porque as pessoas vão querer saber como é que você chegou aí. Meu Deus do céu, como é que isso aconteceu com você? E você abrir a boca e dizer, foi Deus. Eu fiz uma escolha alguns anos atrás, decidi andar com Deus e hoje eu estou aqui. Deus está sendo glorificado. Porque tem todo um processo envolvido. Além de querer te abençoar, Deus quer se mostrar à humanidade, por meio de você, por meio de mim. Mas você deve pagar o preço hoje. Gente, você tem que segurar nas mãos de Deus, fazer uma aliança com Jesus e não soltar mais as mãos de Jesus. Não permita que ninguém te separe de Deus.
Não permita que calúnias, difamação... Olha, eu vou falar uma verdade para você. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais perseguido você vai ser. Você acha o quê? Que você vai se aproximar do Todo-Poderoso e o diabo vai ficar de braços cruzados? Ele não vai, não. Ele vai vir para cima de você e Deus vai permitir. Mas ele vai ser derrotado. Aliás, ele já é derrotado. É um derrotado se levantando contra você. Ele já é derrotado antes de se levantar. E se você está de mãos dadas com o Deus Todo-Poderoso, você não precisa temer. Você não precisa temer. Você sabia que Jó, quando ele perdeu tudo, difamaram ele? Porque Jó ficou leproso. E segundo o costume na época, isso durou muito tempo, lepra na Bíblia era punição por causa de pecados. Quando as pessoas enxergaram Jó leproso, muitos criticaram, muitos disseram, ele está assim porque ele abandonou o Todo-Poderoso. Jó foi caluniado. Jó foi caluniado, falaram horrores dele, porque a lepra era sinal de pecado. Sinal de pecado. No acampamento na época de Moisés, quando alguém ficava leproso do nada, esse alguém pecou contra o Senhor. E ele tinha que se apresentar ao sacerdote, confessar seus pecados e apresentar a oferta ali que o sacerdote ordenava. Então, na Bíblia, lepra é sim, dentro da visão judaica aí, lepra era ou por causa do pecado da pessoa que está leprosa, ou ela estava colhendo os pecados da descendência, aliás, da família dela, dos pais. Tanto que um dia os discípulos, por terem essa consciência, essa visão de que doença, né, ou problemas físicos, cegueira, paralisia, era devido a pecados, um dia eles perguntaram assim para Jesus, aquele homem cego ali, Jesus, ele está nessa situação por quê? Quem pecou? Ele ou os pais? Aí Jesus falou, nem ele nem os pais pecaram. Ele está assim porque nele vai se manifestar a glória de Deus. Porque era a visão deles que doença era resultado de pecado. E Jó foi difamado. Mas Jó abriu a boca para dizer o seguinte, até a mulher dele, eu no lugar, com todo respeito, gente, eu no lugar de Jó, eu tinha perguntado só uma coisa para Deus, o Senhor levou meus filhos, o Senhor levou tudo que eu tenho, e eu te louvo, bendito seja o teu nome. Mas deixou isso aí? Né, ô bispo? Deixou isso aí? Porque a mulher dele falou assim, depois de tudo que te aconteceu, você ainda conserva a tua integridade ao teu Deus? Né? O bispo Alessandro está dizendo aqui que quem está perto de Deus tem que entender que as portas dos gigantes serão abertas. Verdade. Mas maior está na pessoa. Maior é aquele que está na pessoa, se a mesma estiver com Deus. Verdade isso. Verdade. É interessante porque todas as vezes que se levanta um Golias, é Deus colocando Golias ali para que você venha ter o respeito. Para que o maior saia, é preciso que outro maior se levante. Exatamente. Está escrito no Novo Testamento. Exatamente. O maior para sair de um determinado local, tem que se levantar outro maior. E esse maior, que é o maior do maioral, é Deus. E Jesus disse assim, como é que você vai entrar na casa do valente e levar os bens que ele tem se você não amarrar ele antes? Não amarrar ele antes. Né? Se não tiver um outro valente. Eu acho interessante. Todos os homens da Bíblia foram provados, tiveram seus desertos, mas todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles tiveram uma coisa em comum. Todos eles tiveram seus momentos de dúvida, de medo. Quando Deus apareceu para Abraão a primeira vez e falou, Abraão, eu sou o teu Deus, eu vou fazer de você pai de muitas nações, e Deus apresentou todas as promessas para Abraão. Abraão ouviu todas as palavras de Deus ali, mas a promessa só veio acontecer mais de 25 anos depois. Passaram-se mais de 25 anos. Davi, para assumir o trono, foram quase, não 3, mas quase 3 décadas. José, quando foi vendido pelos irmãos, ali com seus 15 anos para 16 anos de idade, foi assumir o trono com 30 e poucos anos. Ou seja,
Não é da noite para o dia que essas coisas acontecem. Deus prometeu para você, Ele prometeu, mas existe um trabalho a ser feito em cima de você. E é isso que você tem que entender. Deus vai fazer todo um trabalho em cima de você. Ele vai forjar teu caráter, Ele vai te dar uma mentalidade, Ele vai te dar maturidade. Porque o que adianta Deus cumprir a promessa dEle, entregar as promessas dEle para uma pessoa que é neófita espiritualmente? Ela vai colocar tudo a perder. Uma pessoa que não tem maturidade espiritual, se der poder a ela, você vai estragar essa pessoa. Deus não vai dar poder para uma pessoa que não tem condição. Deus não erra, meu irmão. Deus só coloca alguém no trono quando está pronto. Não adianta. Não adianta você esmurrar, não adianta você dizer assim, ou o Senhor faz, ou então eu vou largar tudo. Então você vai largar tudo, por quê? Não adianta você pressionar a Deus. Ele é Deus. Ele é Rei dos Reis. Ele sabe o que faz. Então não briga com Deus, não. Para de questionar a Deus. Sabe outra coisa também que o Espírito Santo está colocando aqui no meu coração agora? Cuidado com orações repetitivas. Toda hora, ó Deus, eu vim aqui lembrar o Senhor daquele pedido lá, não esquece de mim não. Você não precisa lembrar a Deus, meu irmão. Você fez uma oração, pediu com fé, foi sincero, deixa Deus trabalhar. Você não deixa Deus trabalhar. Você tem que deixar Deus trabalhar. Não é ficar questionando, sabe? Outro dia, eu estava para fazer uma viagem. Aí o carro deu problema. Eu fiquei nervoso na hora. Fiquei nervoso. Eu falei, meu Deus, esse carro estava funcionando direitinho. E agora, mas não pegou de jeito nenhum carro. Carro novo, não pegou. E eu fiquei nervoso com aquilo. Mas depois, inclusive o bispo Alessandro estava falando comigo, e também uma outra pessoa, dizendo o seguinte, mas Elias, é Deus livrando. Só que na hora, como eu estava nervoso, querendo resolver as coisas, a gente não para analisar o lado espiritual. Deus nos livrando do mal e a gente ali reclamando. Então no dia a dia isso acontece. Você está indo para o seu trabalho, o pneu do carro furou sem motivo aparente, pneu novo às vezes, furou, né? Ou então o ônibus quebra e você, meu Deus, eu vou perder a hora, como é que pode isso acontecer? E Deus está livrando você do mal. Não fale daquilo que você não conhece. Aprenda a dar graças a Deus. Eu tenho aprendido isso. Eu dou graças a Deus nas pequenas coisas, como também nas grandes coisas. Não faz diferença. Eu louvo a Deus pela comida que eu tenho na minha mesa. Eu louvo a Deus pela roupa que eu tenho. Eu louvo a Deus pela saúde. Você sabe quantas pessoas estão no hospital agora morrendo? Pessoas que nem conseguem respirar. E você está aí assistindo essa live cheio de saúde. Gente, vamos parar de reclamar e vamos agradecer mais ao Espírito Santo. Deus tem dado para você muito mais do que você merece. Assim também na minha vida. Busque ter comunhão com Deus. Ao invés de reclamar, dobra o seu joelhinho, vai adorar a Deus. Diz para o Espírito Santo, meu Deus, eu estou aqui de joelhos porque eu quero mergulhar na tua intimidade. Eu quero te conhecer mais do que eu já conheço. Eu quero mais. Eu estou insatisfeito. Busque isso de Deus. Sua vida vai ser muito abençoada. Davi foi colocado no trono porque Deus achou em Davi um coração que ele não encontrou em mais ninguém. Se Deus encontrar em você esse coração, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a se desviar do pecado para fazer a vontade dele, um coração disposto para obedecer ele, independente do que seja a ordem, a determinação de Deus, se Deus encontrar esse coração em você, você não tem ideia do que o Espírito Santo vai entregar nas tuas mãos. Mas não faça isso por causa da bênção, não. Não seja fiel a Deus por causa dos resultados, não. Seja fiel a Deus porque você ama Ele. Porque você quer estar com Ele. Você quer a presença dEle na sua vida. Se você tiver esse relacionamento com Deus, se você buscar ser um adorador por excelência e não só um esquenta-banco de igreja, Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Deus entrega o reino para Davi depois de quase 3 décadas. Davi reinou e se tornou o maior rei de Israel. O maior rei de Israel. Mas ele pagou o preço.
E quando ele errou, ele também pagou o preço do seu erro. Então, gente, o conselho de hoje do Espírito Santo é o seguinte: cuidado. Cuidado com coisas desse mundo. Adore a Deus, seja fiel. Não decepcione a Deus. Ainda que para fazer a vontade de Deus você tenha que desagradar a muitos, fica do lado de Deus. Fica do lado da verdade. Fica do lado da luz. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Não olha para os perversos, não. Outro dia eu preguei sobre isso, Salmos, no Salmo de número 73. Não olha, não tem inveja da prosperidade dos ímpios. Olha para Deus, faça a sua parte, ainda que ninguém esteja fazendo. Porque Deus está vendo cada movimento seu. Você sabia que Deus presta muito mais atenção em você quando você está sozinho? Porque quem você é quando ninguém está vendo, essa é a sua verdadeira identidade. Quem é você quando ninguém está vendo? Deus sabe quem é você. Deus, ele quer fazer algo extraordinário na sua vida. Agora, até a sua bênção chegar, o que vai acontecer? Leva tempo. Se o seu caráter não estiver no nível que Deus quer que esteja, ele vai forjar o teu caráter, muitas das vezes com lutas. E você não precisa reclamar. Agradeça a Deus, dê glória a Deus, busque a presença dele. Não reclame. E Deus também vai preparar você para aquela função. Ele vai fazer com que pessoas entrem em seus caminhos, pessoas que vão ser ali ensinamento para você. Deus permite que você conheça pessoas, aparentemente foi por acaso, aparentemente foi coincidência, mas não é. É Deus preparando você para aquele plano magnífico que Ele escreveu antes do teu nascimento. Salmo 139, versículo 16. Todos os meus dias, escritos e contados, cada um deles, no teu livro, quando eu nem existia. Deus já preparou tudo, você não tem que se preocupar com nada. A única coisa que você tem que fazer é caminhar nos passos de Jesus. Ande em espírito. Não deixe de meditar na palavra de Deus. Um dia que você não medita na palavra de Deus, você está perdendo a oportunidade de ser abençoado, de crescer espiritualmente, de prosperar. Sim, um dos segredos da prosperidade é você meditar. Deus falou com Josué: medita na minha lei de dia e de noite e farás prosperar o teu caminho. Porque a palavra de Deus, ela nos prospera de que forma? Ela nos orienta, ela nos guia, ela nos dá sabedoria. Ela aumenta em nossa vida essa unção por causa... Isso aqui, gente, ó, isso aqui não é só um livro. Isso aqui é a palavra do Deus Todo-Poderoso. No momento que você para meditar nesse livro, seu espírito é fortalecido, sua alma é alimentada e você cresce espiritualmente. Então, calma, aquieta teu coração. Eu sei que tem gente me assistindo agora que está muito preocupada. Eu sei que tem pessoas me assistindo agora que tem chorado por causa de humilhações que vem enfrentando. Ei, presta atenção. Calma. Deus tem ouvido você. Eu não sei com quem Deus está falando isso agora, mas Deus tem ouvido suas orações. Deus tem visto o teu choro. Você pensa que não, mas Deus tem visto a tua aflição. Deus sabe que você tem colocado a mão na cabeça, preocupada com a dívida, chorando por causa da situação sentimental que você está vivendo, triste por causa de uma traição, ou por causa do filho que não te ouve, do marido. É tanta coisa, né, gente? É difícil mesmo. Mas eu vim aqui dizer para você que Deus está de olho em você. Você acha que eu estou falando isso para te agradar? Meu irmão, eu não estou ganhando nada para fazer isso aqui, não. Eu sou apenas instrumento do meu Deus. Eu vim aqui porque o Espírito Santo falou: Elias, vai lá e fala isso. Eu estou falando. E Deus não esqueceu você. Deus não esquece nem o nome das estrelas. Você sabe quantas galáxias a ciência diz? Me corrija, você que é da área, se eu estiver errado. Eu vi um documentário sobre astronomia e o rapaz que apresentava o documentário, que fazia o documentário, chegou a dizer que nós temos mais de 100 bilhões de galáxias.
E o nosso planeta está dentro de uma galáxia. Não se pode contar as estrelas. E o Deus que te criou sabe o nome de cada uma dessas estrelas. Você acha que Deus ia lembrar das estrelas e esquecer de você que Ele fez a imagem e semelhança dele mesmo? Você acha mesmo? Pode acaso uma mulher grávida esquecer-se do filho que ainda mama? Ainda que essa esqueça, eu, o Senhor, não me esquecerei de vós. Não é Elias que está falando com você, é Deus. Aquieta teu coração, busca mais a Deus. Mesmo que você diga, Elias, eu estou sem fé. Você pode estar sem fé, e mesmo sem fé, dobra o teu joelho e fala com Deus, Senhor, me ajuda. Ele vai te ajudar. Deus tem algo muito glorioso para você. Não desiste não, meu irmão. Não desista. O Espírito Santo está preparando tudo. É que você não está vendo. Mas enquanto você chora, Deus está trabalhando. Enquanto te humilham, Deus está trabalhando. Enquanto estão traindo você, Deus está trabalhando. Fica tranquilo. Deus vai honrar a sua fé e suas lágrimas. Você não está derramando lágrima à toa. Deus está colhendo cada uma de suas lágrimas. Tá certo? Feche os seus olhos aí. Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, quem nós servimos, o nosso Mestre, eu te peço, ajuda o Teu povo, Senhor. Eu sou apenas um homem e não tenho poder nenhum. Mas o Senhor tem todo o poder e autoridade. Aquele que está doente, seja ele curado agora. Eu estendo a minha mão direita, Pai. Mas que seja a tua mão agora. Faça da minha vida um canal. Faça o tumor desaparecer, a anemia. Faça nesse momento, meu Deus, a AIDS desaparecer, o câncer, a dor lombar, o problema na coluna, a dor nos ossos, a cegueira, a surdez, a língua que está, meu Deus, pegada. O mudo passa a falar, o cego passa a enxergar agora, o surdo passa a ouvir, o paralítico ele levanta, porque a força e energia do teu Espírito atravessa os músculos de suas pernas e o põe de pé. Espírito Santo, nesse momento, traga paz ao coração que está cheio de temores e angústia. Seja esse coração agora tomado e repleto pela energia do teu Espírito. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, eu determino agora a paz, um avivamento interior, que a unção do Senhor envolva essa mulher, esse homem, como um manto, e a partir de agora ela passa a ter certeza de que ela deve continuar nessa caminhada, em frente, na fé, sem olhar para os problemas, assim como o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, e ele viu a salvação do Senhor no campo espiritual. Essa pessoa agora tem também seus olhos espirituais abertos. Faça ela enxergar agora, meu Deus, que é o Senhor quem fala com ela e não eu, para que o teu nome seja glorificado e que o nome dela seja escrito no livro da vida. Perdoa os seus pecados, restaura ela, limpa, purifica cada uma dessas pessoas com o teu sangue. Meu Deus, em nome de Jesus, eu nem vou pedir para o Senhor desfazer as obras do inimigo, porque já foram desfeitas. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor me ouviu. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Abençoe esse país, meu Deus. E mesmo sendo uma tarefa impossível aos olhos humanos, eu oro pela união das igrejas. Que as igrejas venham ser unidas. Quebranta o coração daqueles líderes que ainda têm problemas uns com os outros. Aqueles que ainda, meu Deus, não podem se unir porque tem divergências ali espirituais, teológicas. Que o Senhor venha quebrar essas barreiras, esses problemas insignificantes, e venha unir as igrejas, nem que para isso tenha que vir perseguição, meu Deus.
E eu falo de coração. Não quero isso. Mas se for necessário uma perseguição para essas igrejas se unirem, então traga. Para que o evangelho nesse país venha despertar. Para que esse país acorde. E a única coisa a ser priorizada venha a ser o Espírito Santo. Que o que arde no meu coração venha agora arder no coração dessa pessoa que ora conosco. Eu te agradeço, meu Pai, por ouvir a minha humilde oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Amém? Deus abençoe vocês. Eu queria dar um recado. Hoje eu vou estar pela rádio 107. Deixa eu ver aqui, gente. Vamos estar realizando uma grande concentração de fé e avivamento espiritual. Deus me chamou para isso. Para trazer a igreja de Atos de volta. Sei que já tem pastores fazendo esse tipo de trabalho. E eu oro pela vida deles, porque essa é a visão do Espírito Santo. Deus quer trazer um avivamento para esse país, mas Ele precisa que a igreja venha estar unida e que tenham pessoas pregando o Evangelho que os apóstolos pregavam, do reino dos céus, do sacrifício que Jesus fez na cruz, arrependimento, santidade. E esse tem sido a minha missão. E eu vou estar no dia 1º de maio na igreja Templo dos Céus, cujo líder é o bispo Leonardo Germano. Eu vou estar primeiramente no Brás, pela manhã, realizando a reunião das 10 horas da manhã. E à noite eu estarei no Ipiranga, também no Templo dos Céus, realizando essa concentração de avivamento espiritual. E hoje eu vou estar a partir das 22 horas até meia-noite. Eu vou estar pela rádio 107.1 FM, aqui em São Paulo, 107.1, tá bom? Se você é de São Paulo, você pode ouvir a programação, tá bom? E eu estou à disposição para pregar o Evangelho do meu Deus, tá certo? Qualquer igreja que tiver o interesse, é só me contactar, que eu estarei levando esse fogo, não que não tenha, já tenho certeza que o fogo de Deus está na sua igreja, mas eu estarei indo para somar, para que algo que nunca aconteceu venha acontecer nesse dia tão especial, tá bom? Que os céus venham se abrir em cada concentração de avivamento e as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo e venham conhecer esse Deus maravilhoso. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo se você puder, tá bom? Não quero que você compartilhe o vídeo para mostrar a minha pessoa. Não, esquece minha pessoa. Compartilhe o vídeo para que as pessoas que estão sofrendo venham ouvir a Deus e sejam salvas pelo nome de Jesus, tá bom? Se você também não curtiu ainda a página, eu fiz uma fanpage, porque lá eu posso colocar todos os vídeos em sequência, você não tem que estar procurando no meu Facebook, na linha do tempo, então a fanpage é para isso, tem todos os vídeos, quando Deus fala comigo, eu venho aqui, compartilho com você o que Deus falou, e posto lá o vídeo na minha fanpage, tá bom? Então curte lá a minha fanpage, indica também essa página, e eu estarei orando todos os dias por sua igreja, por seu pastor, estarei orando por você, estarei orando por todos. Deus abençoe a todos e até a próxima, se o Espírito Santo assim permitir. Fiquem na paz, que excede todo o entendimento, e até a próxima.